uma certa questão de que todos estivessem presentes, a maior parte da membresia, porque é um tema que você vai sair daqui, com certeza, conhecendo um pouquinho mais sobre Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. É no Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Amém. Quem já achou, possa dizer amém? Amém. Graças a Deus. Hebreus 4, do versículo 14 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe como estiver na sua tradução. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amém. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, você acompanhou atentamente a leitura desses versículos. O escritor aos Hebreus, ele começa logo no versículo 14, dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote diante de Deus. Esse sumo sacerdote é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele tem um ofício, ele realiza um ofício no céu, junto ao Pai. Glória a Deus, aleluia. É importante você entender isso, que nós temos acesso à presença do Pai, porque Jesus, junto ao Pai, intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. E a passagem diz que esse nosso sumo sacerdote, ele compreende as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas, porque Jesus, antes de ser sumo sacerdote no céu, ele veio, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e esteve nessa terra como homem. Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio à terra e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus teve a sua natureza humana enquanto caminhou aqui na terra.
para que ele pudesse provar a condição do ser humano, as fragilidades do ser humano. Jesus sofreu as tentações como ser humano. O diabo o tentou para querer derrubá-lo, para querer fazer com que o ministério dele fracassasse. O diabo tentou de todas as maneiras, mas a Bíblia diz que Jesus esteve nessa terra à nossa semelhança, ou seja, como ser humano, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado. Por isso, ele se tornou justo e justificador de nós, pecadores. Porque ele, amados, veio como um cordeiro. Mas a próxima vinda de Jesus, ele não vem mais como um cordeiro. Ele vem como um leão para reinar. Jesus veio primeiramente como um cordeiro para ser oferecido em sacrifício para nos resgatar da condenação pelos nossos pecados. Pagou o preço dos nossos pecados, suportou as dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, é como está lá em Isaías 53, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, amados, esse Jesus que se fez carne, que é a própria palavra de Deus que assumiu a natureza humana, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Quando ele foi assunto ao céu, ele recebeu um corpo glorificado. Então, o nosso Jesus, hoje, ele conhece a natureza humana, conhece as nossas fraquezas, está glorificado no céu, com um corpo glorificado e eterno, e é, segundo a palavra de Deus, o nosso sumo sacerdote. O que um sacerdote fazia na antiga aliança? Oferecia sacrifícios em oferta pelos pecados do povo. Mas o nosso sumo sacerdote ofereceu a si mesmo. Ele foi o próprio sacrifício. E ele foi o sacrifício perfeito. Porque na antiga aliança, os sacerdotes, sendo homens também falhos, tinham que oferecer sacrifício pelo povo e por eles também. E toda vez tinha que oferecer sacrifício, porque o povo errava, pecava, eles pecavam também, tinha que estar fazendo sacrifício toda vez. Tinha que derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Mas a antiga aliança, ela era um exemplo do que ia ser a nova, porque haveria um sacrifício a ser feito para justificar o ser humano, e esse sacrifício foi o próprio Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando diz aqui, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui entra o tema que eu quero tratar hoje, sobre firmeza de confissão. O que é uma firmeza de confissão? A própria palavra está dizendo, é aquilo que você confessa com a boca, e a boca fala do que o coração estiver cheio. Então, no nosso coração tem que estar a certeza. Então, nós temos que ter inteira certeza de fé. Amém? Então, ele diz, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Quer dizer, Jesus, ele se compadece
de nós. Ele intercede junto ao Pai e o Pai se torna propício a nós. Porque a lei de Deus mostra o pecado do homem, mas Jesus, a graça em Cristo, mostra o ser humano sendo justificado por fé na obra que ele fez na cruz do Calvário. Então, amados, esse sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Pronto. Então, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele não tem que oferecer vários sacrifícios. Ele se ofereceu uma única vez por todas, para a nossa justificação. Aí ele conclui o versículo dizendo: acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Aí eu quero me deter um pouco aqui, quando ele diz, anteriormente ele fala, mantendo firme a nossa confissão. Depois ele diz mais à frente, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Nos acheguemos junto ao trono com confiança. Pastor, como é que eu posso ter confiança de me achegar junto ao trono de Deus, sendo uma pessoa falha, uma pessoa limitada, uma pessoa cheia de defeitos? Como eu posso me achegar com confiança junto ao trono da graça do Senhor? Entendendo que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós só temos acesso a Deus porque temos Jesus como nosso mediador. A Bíblia diz que só há um Deus, que é o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se fez homem para saber a condição humana, a limitação humana, e saber o quanto nós precisamos de um sumo sacerdote intercedendo pela gente. Então cada um de nós, irmãos, precisa entender isso. E a Bíblia diz que nós temos que nos achegar com confiança, não é com medo. Nós temos que nos achegar diante do trono do Senhor com confiança, porque nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. Agora eu quero, com 3 versículos bíblicos, mostrar para você o porquê você tem que manter a tua firmeza de fé, a tua confiança e a tua tranquilidade de se achegar na presença do Senhor. Isaías 64, versículo 4, relata que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem jamais se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha por aquele que nele espera. Olha o que Isaías 64, 4 fala, que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Então eu quero que a igreja entenda nessa manhã também que você exerce no seu coração a fé do Senhor, tem que saber esperar em Deus. Mas esperar em Deus não significa ficar parado. Esperar em Deus significa crer nas suas promessas. E crendo nas suas promessas, saber que Jesus está intercedendo por você. E sabendo que Jesus está intercedendo por você, você toma atitudes
de seguir em frente, de conquistar, de vencer, de progredir, de avançar e de glorificar o nome do Senhor. Não há um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. Deus trabalhando por nós. É incrível a gente, amado, chegar a compreender isso. É por isso que diz, Deus fala, os meus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Nós não podemos entender, mas a Bíblia diz, Deus está trabalhando em nosso favor. Agora, requer que você tenha fé nas promessas de Deus e tome atitudes com essa fé. Os resultados virão à medida que você toma as atitudes crendo nas promessas de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios que todas quantas são as promessas de Deus, elas têm, em Cristo Jesus, elas têm o sim e o amém. Então, amados, tudo que Deus prometeu, tudo que é promessa de Deus, que está na palavra do Senhor, por meio de Jesus Cristo, nós temos o sim e o amém. Ou seja, elas são concretizadas em nossas vidas. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Salmo 91, quando diz, o Salmo 91 não é uma oração, o Salmo 91 é uma composição, onde o salmista mostra as promessas de Deus. E ali, quando começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha a promessa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, quem está abrigado sobre a proteção de Deus, descansa debaixo da sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Então, amados, é tremendo a gente poder ver que, por meio de Jesus, toda a provisão de Deus em nosso favor foi conquistada. Quando Deus colocou isso no meu coração, o povo precisa entender que eles têm diante do Pai um sumo sacerdote intercedendo. Quando Deus vê a nossa limitação, a nossa falha, Jesus entra e fala: eu paguei o preço por ele, eu paguei o preço dos pecados dele, a fraqueza dele, eu suportei as fraquezas dele, o castigo que ele merece, eu suportei o castigo, eu levei o castigo sobre mim. Então Deus vê no Filho a nossa justificação. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, amados, nessa mesma linguagem que está lá, Isaías 64, versículo 4, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, há uma indicação do apóstolo Paulo referente ao mesmo versículo. O versículo de Isaías 64, 4 fala: desde a antiguidade não se ouviu, não se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Agora em 1 Coríntios 2, 9 fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui eu deixo
para a tua meditação. Deus trabalha para aquele que nele espera. E Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam. Você espera em Deus? Então tome atitudes de fé. Você ama a Deus? Então tem coisas grandiosas para você. Tem coisa grande vindo para você. Tem bênçãos grandes sobre a tua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, a melhor maneira de nós mostrarmos o nosso amor a Deus, já foi inclusive pregado aqui, né? Que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Você mostra que ama a Deus quando você ama a igreja, a obra de Deus aqui na terra. Porque é através da obra da igreja que almas, vidas são tiradas das garras do diabo. É através da igreja que almas podem ser alcançadas para a salvação eterna. Então, quando você exerce amor pela obra de Deus, você está dizendo: eu amo as pessoas, porque eu quero vê-las salvas, eu quero vê-las curadas, eu quero ver elas libertas. Eu amo a obra de Deus. E quando você diz eu amo a obra de Deus, você está dizendo: eu te amo, meu Pai. Eu te amo, meu Deus. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisa grande para a tua vida, meu irmão. Vem coisa grande para a igreja. Vem grandes bênçãos sobre as tuas áreas. Vem grandes bênçãos sobre as tuas finanças. Vem grandes bênçãos sobre a sua área espiritual. Vem grandes bênçãos sobre a sua área emocional. Grandes bênçãos, grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pastor, quem me garante que Deus pode fazer coisas grandes na minha vida? Eu sou tão limitado, por isso eu já de cara quis tirar isso do teu coração. Ah, para mim não dá, eu sou cheio de falha. Eu já mostrei que você tem um sumo sacerdote. Então se veja como filho de Deus, justificado, abençoado, perdoado. Se veja dessa forma. Agora se achegue com confiança diante do trono, porque Ele trabalha por aquele que nele espera. Quando você falar com Deus em oração, fale: Senhor, eu estou esperando em Ti. A minha confiança está em Ti. Eu sei que eu tenho tantas coisas para resolver, mas eu estou esperando em Ti. Tu és o Deus da minha provisão. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim, meu Deus, meus irmãos, talvez você pergunte: como Deus pode fazer essas coisas na minha vida, sendo eu tão limitado? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado. Olha aí, tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, dê glória a Deus. Agora eu pergunto: você ama a igreja? Amém. Você ama a obra de Deus? Amém. Então mostre o teu amor a Deus amando a obra de Deus. Amém? Agora, quem aqui ora a Deus pedindo
alguma coisa? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo pede a Deus. Quem aqui pensa em alcançar grandes vitórias? Levante a mão. Eu já levantei as minhas duas aqui, né? Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem com o versículo que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e por meio de Jesus Cristo para todo o eterno sempre. Amém. Essa passagem é Efésios 3, versículo 20 e 21. Pastor, como eu posso saber que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida? O versículo já falou. Quem crê aqui que Deus pode fazer tudo? Levanta a mão. Eu creio que Deus pode fazer tudo. A gente podia até encerrar o culto, já era uma maravilha, né? A gente dizer, Deus pode fazer tudo. Glória a Deus por isso. Só que o versículo, amados, para alimentar a tua fé, está dizendo aqui: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo. Eu não escutei o glória a Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo. Se eu creio que Deus pode fazer tudo, eu já dou glória a Deus. Só que a Bíblia está dizendo, Ele pode fazer infinitamente mais além do que tudo. Infinitamente mais além do que tudo. Do que tudo o que, pastor? Do que tudo quanto pedimos e do tudo quanto pensamos. Glória a Deus, aleluia. Deus pode. Você viu que eu deixei lá Hebreus 4? Se achega com confiança junto ao trono. Isaías 64:4. Nunca desde a antiguidade não se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Não existe um Deus igual ao nosso. Os ídolos desse mundo são ídolos de pedra, imagens feitas por mãos humanas. Não enxergam, não falam, não cheiram, não podem pegar, não podem andar, não podem fazer nada porque são ídolos. Mas a Bíblia diz, Isaías 64:4, que Deus trabalha por aquele que nele espera. 1 Coríntios 2:9 fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E eu quero que a igreja, nesta manhã, entenda que o teu amor à obra de Deus vai demonstrar o amor que você tem para com o teu Deus. Amém. E Deus tem preparado coisas grandes para você, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquilo que tu pede, Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo isso. Ah, mas eu penso grandes coisas, pastor. Pois é, ainda é pequeno. Porque Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo que você pensa. Só tem um detalhe:
no versículo seguinte fala: a Ele seja dada glória na igreja, Aleluia. e por meio de Jesus Cristo, Glória a Deus. para todo o eterno sempre. Então, amados, não pensa que Deus vai fazer infinitamente mais além do que tudo que você pede ou pensa com você fora da igreja. Tem gente que tem uma visão pequenininha, curta das coisas espirituais e por qualquer coisinha sai da igreja, abandona a fé, negligencia a fé, e às vezes eu posso ser crente em casa mesmo, mas a Bíblia diz aí, ó, Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo, quando você pede ou pensa, a Ele seja dada glória na igreja. Então é aqui dando glória a Deus, é aqui servindo ao Senhor, é aqui glorificando a Deus através de Jesus Cristo, que Ele vai fazer infinitamente mais além de tudo que você pede ou que você pensa, segundo o seu grande poder que opera em cada um de nós. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Aleluia. Tenha visão grande das coisas de Deus. Tenha a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 fala: nós temos a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Não pensa pequeno, não. Não pensa limitado. Não limite a tua fé. Não se reserva na tua caminhada espiritual. Se envolve. Se envolve na obra de Deus. Ora, intercede pelo povo de Deus. Congregue. Faça parte do corpo de Cristo. Sirva ao Senhor e o adore em espírito e verdade. E assim você vai ver grandes coisas acontecer. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Guarda essa palavra no teu coração. Saia daqui nessa manhã fortalecido na fé. Quando estiver em oração, chegue confiadamente diante do trono de Deus. O adore em espírito. Honre a Deus através de Jesus Cristo. Ame a obra de Deus, porque você assim demonstra que você ama a Deus. E assim, meus amados, coisas grandiosas Ele estará operando na vida de cada um de vocês. Apesar de você ver limites nas suas conquistas, saiba que Deus pode fazer além do que você está vendo. Eu enxergo até ali, mas Deus vai além. Eu acho que eu conquisto até ali, mas Deus diz na sua palavra, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo. Se a gente disser Deus pode fazer tudo, já é maravilhoso, mas Ele dizer na sua palavra que Ele pode fazer mais do que tudo, já faz a gente transbordar de alegria nessa manhã, para a glória de Deus. Receba essa palavra. Levante a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por mim. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar em mim, para fazer morada em mim e me guiar na tua palavra. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor me concede através desta mensagem. Eu fui edificado
eu fui fortalecido, eu fui agraciado, e eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus.